Os bancos agora têm um rol de clientes com uma fonte de dinheiro garantida, com um salário lá garantido, e eles podem começar a ofertar. Então, para um banco é muito legal fazer a seguinte comparação. Se você emprestar um empréstimo normal, você vai pagar 5%, 6%, 7%. Se você emprestar um empréstimo consignado, você vai pagar 1,5%, 1,7%, 1,8%, 2% no máximo. E você vai falar, caramba, que bom, né? Muito mais barato um empréstimo consignado do que um empréstimo normal. Então, você vai habilitar aquela alternativa na tua mente, por mais que você ainda não tenha feito consignado, você vai habilitar aquela alternativa na tua mente e vai falar, cara, aqui rola fazer essas transações, né? Eu consigo fazer uma operação aqui de empréstimo consignado, receber uma grana e resolver minha vida. Eu preciso fazer lá uma reforma, eu preciso trocar de carro, eu preciso fazer uma viagem, eu preciso comprar uma casa, eu preciso construir uma casa, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Então, tudo que você precisa, o empréstimo está sempre ali à sua disposição. Só que isso, sem uma certa organização financeira, isso funciona meio que isso é uma via de mão dupla, como tudo acontece na vida, né? Quando você faz empréstimos que sejam consignados para consumo, o que vai acontecer? Você vai reformar sua casa, aí você vai lá e faz um empréstimo consignado e paga, sei lá, em 4 anos aquela reforma. A sua reforma de 4 anos não vai ter o efeito durante 4 anos de manter a sua casa bonita. A sua casa vai ficar bonita durante 2 anos, 2 anos e meio, 3 no máximo. E você não vai ficar pagando esse consórcio talvez durante 3, 4 anos. O que vai acontecer é que aquela sensação muito positiva de ter feito uma reforma com base no consignado, essa sensação muito positiva, ela vai, com o tempo, ela vai se desequilibrando. Olha só, o que acontece? No começo, você faz a reforma e paga só uma parcelinha ou 2 lá do consignado. Depois a reforma já está feita, há 1 ano, há 2 anos, tal, e você está pagando parcela. Aquela parcela nunca acaba, ela vem vindo sempre diminuindo ali o teu holerite. Quando você recebe o teu contra-cheque, sempre está aquele valor a menos abatendo ali na tua conta. Esse valor pode até ser de 30% a menos do teu salário. Então, o que os bancos acabam fazendo, e acontece muito? Eles acabam fazendo o que a gente chama de uma repactuação, um refinanciamento. Porque eles vão olhando assim, você tem aqui até 30% do teu salário que você pode emprestar com a gente. Você está emprestando aqui 30%, então agora você não pode mais emprestar nada. Só que daí no ano que vem, talvez você tenha lá um aumentinho pela inflação, alguma coisa assim, e a parcela não acompanhou, então sobrou lá 2%, 3% de margem, 4%, 5%, ou o banco chega e fala assim, eu vou lá no outro banco que você tem um empréstimo, tá pagando lá, eu vou lá e compro a sua dívida e você passa a pagar para mim os juros lá e eu vou te cobrar um juro um pouquinho mais barato. O que começa a acontecer aí? Começa a haver uma disputa para você nunca chegar no fim do seu consignado. Você tendo pago ali 3, 4, 5, 10 parcelas, 12 parcelas, já entra a possibilidade de um refinanciamento e recuperar mais uma margem, né? Ter um troco nesse refinanciamento. Então o que acontece é que nunca há um fim no empréstimo, porque toda hora o banco está lá te oferecendo uma repactuação, uma renegociação, uma completada de margem, mais um pedacinho, mais um puxadinho, mais isso. Isso acaba se tornando meio que um vício e um mal entendido de que aquelas operações de crédito são boas. Por quê? Porque o juro é muito mais barato que o juro do empréstimo normal, sabe? Esse é o quadro geral dos consignados. Você sempre fazendo empréstimos, porque você vai fazer consumo. Esses empréstimos, eles vão ficando mirrados com o passar do tempo, porque o juro sempre vai comendo você pelas pernas ali, só que você não vai percebendo que o juro está sendo muito alto. Por quê? Porque você faz a comparação com os juros de quem não tem consignado. Quem não tem consignado paga muito mais nos empréstimos, é verdade. Mas empresta muito menos também. A indústria dos consignados no Brasil, ela é gigantesca. Então, os empréstimos consignados têm uma taxa de juros alta, inclusive, diga-se de passagem, porque era para ser muito mais barato, o risco é muito pequeno, né? Os bancos não vão deixar de receber, mas eles cobram taxas altas mesmo assim, porque tem a chance de você continuar alimentando essa roda aí com o seu salário, né? Então, eu posso dizer assim, que de uma vida de trabalho de um funcionário público, por exemplo, 30% ou 20% ali do que ele ganhou
ganhou na vida inteira, ele vai deixar de juros para uma instituição bancária, né? Isso é muito problemático. E na maioria das vezes, não para aumentar a sua renda, na maioria das vezes para comprar coisas que vão se deteriorar lá, uma casa, um carro, coisas que não vão gerar para ele um certo benefício financeiro correspondente. Então tem que tomar muito cuidado. O primeiro passo aí é entender que sair dos consignados é uma coisa de mentalidade, né? Você precisa ter a noção de que aquilo tem um efeito nocivo na sua vida financeira se você está fazendo empréstimos para consumo apenas. Se você está fazendo empréstimo para aumentar a sua capacidade de renda, para aumentar a sua renda, legal, mas se você está fazendo empréstimos para consumir especificamente, aí sua vida financeira vai ficar toda prejudicada. Pô, mas eu não consigo ver isso. Consegue sim, porque se você está me assistindo aqui, você sabe que o meu assunto é um só. Sair das dívidas em 30 dias e aumentar a renda em 90 dias. Então, se você está me assistindo, é porque está te incomodando o consignado. Você não está feliz com essa situação. Então, se está te incomodando, é porque isso ao longo do tempo foi tomando muita parte do seu salário. Hoje você vive num padrão de vida muito menor do que você poderia, porque o consignado está lá tirando uma parte de você de um benefício que você já teve há anos atrás. E às vezes nem tem mais benefício. Porque nessa de emprestar e refinanciar, você não faz mais alguma coisa com o teu empréstimo. Você pega lá uma graninha e gasta para fazer um pagamentinho, fazer um outro, fazer isso, fazer aquilo, né? Essa que é a parada que a gente, na maioria das vezes, vai identificar como sendo o modus operandi de quem tem o consignado, né? De pegar lá um valorzinho, gastar aquele valorzinho de alguma maneira ali com uma contingência local e ficar de novo.